Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de capitalização simples e capitalização composta. Eu vou pedir para você redobrar a sua atenção nessa aula para que a gente passe muito bem por aqui. Então, ei, atenção, foca aqui que vai dar tudo certo. Vamos começar para falar de capitalização simples e composta? Vamos trazer aqui a definição de juros. Juros, o correto mesmo é juro, mas vamos falar como a gente conversa, como a gente fala normalmente, né? Juros é a quantidade que remunera o credor pelo uso do seu dinheiro por parte do devedor durante um determinado período, gerando uma porcentagem sobre o que foi emprestado. Quando se empresta dinheiro para alguém, quem emprestou é o credor, aqui em cima, quem emprestou é o credor, e aí ele vai cobrar esse dinheiro de volta, e quem pediu emprestado é o devedor. Agora ele está devendo, ele deve pagar. E o juro é esse valor que vai remunerar durante um determinado período de tempo esse valor emprestado. Bem simples, bem tranquilo. Porém, quanto à modalidade de captação, existem duas, tá? Os juros simples e os juros compostos, ou ainda capitalização simples e capitalização composta. Capitalização simples, como o nome mesmo já diz, é algo bem simples, é aquele juros que todo mês se repete. Então vamos entender. A capitalização simples será conhecida como taxa proporcional. Foca nessa informação, grava ela aí, tá bom? Porque muitas vezes a sua prova não vai trazer a palavra capitalização simples ou ainda taxa de juros simples. Na maioria das vezes ela vai trazer a palavra, a frase, né? Taxa proporcional para se referir a juros simples. Tudo bem? Então memoriza taxa proporcional. Taxa proporcional é a mesma coisa do que a taxa simples ou a capitalização simples. Os juros incide apenas sobre o capital inicial. Então imagina que você tem R$1.000 e deve pagar 10% de juros. 10% sobre R$1.000 é R$100. Ok, entendi. Agora, se isso aqui, na modalidade capitalização simples ou ainda na taxa proporcional, se repetir por 3 vezes ou 3 meses, como é que ficaria? Caso se repita por 3 meses. No primeiro mês, R$1.000 foi o valor, o montante, o capital inicial, 10% é a taxa de juros, R$100 é os juros a ser pago, tá? E aí no segundo mês, como é que fica? A mesma coisa. R$1.000 é o capital inicial, 10% é a taxa de juros, R$100 é o juro a ser pago. E no terceiro mês, a mesma coisa. Juros simples é isso. Os juros vai incidir somente sobre o capital inicial, sempre sobre o capital inicial. Então, no terceiro mês, aqui, vai ser novamente R$1.000, o capital inicial, 10% de juros, e ali temos o valor dos juros de R$100. O que isso demonstra? Sempre na capitalização simples, os juros vai incidir somente sobre o capital inicial e pronto, e Zé fini. No final aqui, né, de 3 meses, teríamos 100 mais 100 mais 100, R$300 de juros. Ficou fácil, acho que dá para entender. Os juros simples é a capitalização simples, também conhecido como taxa proporcional. Mas aí, Tom, entendi o conceito. Tem uma fórmula para isso? Sim. Essa aqui é a fórmula da taxa proporcional, ou ainda a fórmula da capitalização simples. Como é que funciona? FV é o valor futuro, o future value, o valor futuro que eu irei pagar. O PV é o present value, o valor presente. E o restante são as variáveis do meu cálculo, né? Então, valor futuro a ser pago em taxa proporcional é igual ao valor presente vezes 1 mais I vezes N, sendo que o I é a taxa e o N é o prazo. Então, vamos descrever isso aqui, vamos destrinchar essa fórmula para ver como ela funciona. Vem comigo, vamos lá. Imagina a seguinte situação na modalidade capitalização simples ou ainda na taxa proporcional, como geralmente aparece na sua prova. Capitalização simples, imagina um capital inicial de R$1.000. R$1.000 é o meu valor presente.
O prazo dessa operação é de 12 meses. 12 meses é o meu prazo, é o meu N. E a taxa, minha taxa é de 2%. Minha taxa é o I. Quando eu coloco ela na fórmula, ela entra em decimal. E a gente já viu como é que transforma um valor percentual em decimal. Porém, vamos lembrar, é só pegar o 2%, né? 2% em forma de decimal, como é que é? 2 por 100. É só dividir 2 por 100. A gente vai fazer de cabeça, vai dar 0,02. Então, 2% em decimal é 0,02. E quando a gente joga na fórmula, ela entra em decimal. Qual vai ser o meu valor final a ser pago? Qual vai ser o meu valor futuro? Quanto é que eu vou pagar lá no final? Bem, a gente vai fazer isso na unha, depois a gente faz também na calculadora para a gente verificar. Deixa eu puxar logo a calculadora aqui, tá numa boa posição. Vamos entender como é que funciona. Vamos lá. Taxa proporcional, ou seja, em capitalização simples, em juros simples, quanto é que eu vou pagar caso eu pegue R$ 1.000 emprestado por 12 meses com uma taxa de 2% ao mês. Olha o que diz a fórmula. FV, o meu valor futuro, o valor futuro que eu vou pagar, né, é igual o valor presente, o present value, vezes 1 mais a taxa vezes o prazo. Vamos substituir? Valor futuro é igual o valor presente, R$ 1.000, vezes 1 mais a nossa taxa, como eu disse, em forma de decimal, né, 0,02, e o N é o prazo em 12 meses. 12 meses. Vamos multiplicar isso aqui? Vamos lá. Vamos começar por essa parte aqui, ó, de dentro para fora. 0,02 entre 12 vezes. 12 vezes. Essa parte aqui, ó, deu 0,24. O que pede a fórmula para a gente somar com 1. Então, 1 mais. E aí a fórmula pede para a gente fazer o quê? Multiplicar por 1.000. Então, 1.000 vezes. Está aí o nosso resultado. Na taxa proporcional ou ainda nos juros simples, caso você pegue R$ 1.000 emprestado, o valor futuro vai ser 1.240. Ou seja, caso você pegue R$ 1.000 emprestado com uma taxa proporcional de 2% ao mês, com um prazo de 12 meses, quanto é que você vai pagar lá no final? 1.240 ou ainda R$ 240 de juros. Tudo bem? Ok, maravilha. Inclusive está aí a nossa fórmula, né? Sendo destrinchada exatamente o que a gente acabou de fazer aqui no cálculo. Aí eu entendi. Então, os juros simples é os juros de cada período. Juros de cada período, sempre sobre o capital inicial. É isso? É isso. Simples assim. Vamos então agora falar da nossa capitalização composta, que é mais conhecida no nosso Brasil com aquela frase assim, ó, juros sobre juros, pagar juros sobre juros. Os juros sobre juros, ao qual a gente se refere muitas e muitas vezes, é a capitalização composta. Então, capitalização composta, entende isso aqui, é a mesma coisa do que juros composto, mas principalmente, entende isso, é a mesma coisa do que taxa equivalente. Porque eu estou frisando isso, porque eu estou pedindo para você memorizar isso, porque a sua prova não vai trazer. O Joãozinho fez uma operação com capitalização composta. A sua prova vai trazer o Joãozinho fez uma operação com taxa equivalente. Então, memoriza. Taxa equivalente é a mesma coisa do juros composto. Vamos ver como ele funciona. Os juros incidem sobre o capital inicial acrescido dos juros acumulados do período anterior. Ai, ficou fácil? Não, foi difícil? Não, é bem simples. Vamos trazer aquele mesmo exemplo de ainda há pouco? Imagina que a gente fez um empréstimo ali, um empréstimo de R$ 1.000 para pagar com 10% de juros em 3 meses. No primeiro mês, 10% sobre 1.000, R$ 100. Ok, igualzinho na capitalização simples esse primeiro mês, né? O primeiro mês, a primeira contagem foi igual. Na segunda contagem, como é que vai ser? Bem, os juros do primeiro mês foi 100 e o capital inicial foi 1.000. No segundo mês, o juro
a ser pago e o capital inicial, eles são somados. Então, o próximo período de cobrança de juros não vai ser somente sobre o capital inicial, e sim sobre o capital inicial acrescido dos juros acumulado. Ou seja, 1.000 mais 100 dá 1.100. E aí, quando cobrar os nossos 10% de juros no segundo mês, vai cobrar 10% sobre 1.100. Se você fizer esse cálculo, vai dar 110. Opa, já teve uma diferença aqui. Note que nesse segundo período, os juros foi cobrado sobre o capital inicial acrescido dos juros do período anterior. Bem tranquilo, bem tranquilo. Então, vamos lá. Quanto temos agora ali? 1.100. Quanto foi os juros? 110. Ok. Para o terceiro período, como será cobrado? Vai ser somado o capital do período anterior com os juros do período anterior. Então, temos 1.210. Ou seja, quando cobrar os 10% nesse terceiro período, vai ser 10% sobre o 1.210, que nesse caso dá ali 121. Nota o seguinte, que em cada período de cobrança de juros na capitalização composta, os juros foi somando ao capital inicial. Cada período, os juros foi somando ao capital inicial. Isso foi fazendo com que, mês a mês, o valor de juros a ser pago fosse maior. Opa, aí eu entendi porque que então nós chamamos juros sobre juros, né? A gente tinha um capital inicial, tirou os juros e aí ele juntou, foi acrescido para fazer o próximo período de cálculo. Isso mesmo, exatamente isso. Então, os juros sobre juros, como comumente a gente chama aqui no Brasil, nada mais é do que a nossa capitalização composta, também conhecida como taxa equivalente. Mas vamos lá, eu entendi o conceito que nos juros composto, na capitalização composta, os juros incidem sobre o capital inicial, acrescido dos juros que foi acumulado no período anterior. Entendi, isso ficou claro aqui para mim. Mas tem uma fórmula para isso? Tem sim. Lembra o seguinte, na taxa equivalente, o prazo ele é exponencial. Tudo bem? Lembra lá na taxa simples, eu vou até voltar aqui na taxa simples, o prazo, ele estava ali do lado, ele era multiplicado. Aqui na taxa composta, ou ainda na taxa equivalente, o prazo, ele é exponencial, você eleva ao prazo. Vamos ver como é que fica isso? O mesmo exercício na forma de capitalização composta. Temos ali um capital inicial de R$1.000, que vai ser o nosso valor presente. O prazo de 12 meses, que é o nosso N, que vai elevar no caso. Temos uma taxa de 2% e a gente já aprendeu a converter taxa em percentual, né? Taxa percentual para um número decimal, vai dar 0,02. E qual vai ser o valor pago no final? Vamos lá, é bem simples. Tem a fórmula aqui descrita, porém vamos fazer na nossa HP12C? Vamos lá para a gente verificar como é que fica isso na HP. Deixa eu tirar HP aqui da frente, botar para o lado, aqui fica bom. Vamos primeiro substituir os valores na fórmula, como eu fiz aqui nessa primeira linha. Valor futuro é o que a gente quer encontrar. O meu PV, o meu valor presente é 1.000, só substituir aqui. Vezes 1 mais 0,02 é a taxa, aqui, ó, 2%, 0,02 em decimal. E temos ali o N como 12 meses é o meu prazo. Agora vamos colocar isso na nossa HP, sempre de dentro para fora, então eu vou apagar para que você me acompanhe exatamente o que eu estou fazendo. Vamos lá, vou colocar o 0,02, vou somar mais 1 e depois eu elevo a 12. Como é que faz isso na HP? Bem simples, me acompanha. 0,02, Enter, 1 mais. Agora a nossa fórmula pede para a gente elevar a 12, então 12, e bem aqui tem o y elevado a x. Essa é a tecla que faz elevar, então elevado a 12, y elevado a x. Deu ali 1,27. Basta continuar na fórmula, multiplicar por 1.000 agora, bem aqui, multiplica por 1.000, 1.000 vezes, pronto, chegamos no nosso resultado. O nosso valor futuro em taxa equivalente, ou ainda
em juros composto é o 1.268,24. E aí, então, a gente tem aqui as duas fórmulas que utilizamos nessa aula. Acompanha. Capitalização simples, também conhecida como taxa proporcional, e capitalização composta, também conhecida como taxa equivalente. Lembra, os juros simples ou a taxa proporcional, ela incide somente sobre o capital inicial. Já a taxa equivalente ou juros composto incide sobre o capital inicial acrescido dos juros que foi acumulado até o período anterior. E aí observa o seguinte, que como na capitalização composta ou na taxa equivalente, o N, o prazo é um expoente, então isso significa que quanto maior o prazo, maior será os juros pago numa capitalização composta. Tudo bem? Ficou claro? Tanto que a gente vai fazer a comparação. O mesmo valor, R$1.000, que foi cedido, que foi emprestado em 12 meses, nos dois tipos de capitalização, com a mesma taxa, 2%, e qual o valor pago? Na taxa proporcional, ou ainda nos juros simples, o 1.240, já na taxa equivalente, ou nos juros composto, o 1.268,24. Provando assim o que eu acabei de dizer. Quanto maior for o prazo, maior vai ser os juros pagos na taxa equivalente. Quando a gente fez o cálculo de um único mês, de um único período, deu igual, né? Deu 10%, é R$100 de um, R$100 do outro. A partir do segundo período de capitalização, na taxa equivalente, já tivemos um resultado diferente. Tudo bem? Então, Ayrton, eu entendi o conceito. Tem alguma outra dica? Tem sim. Inclusive, algo importante é que para a sua prova de CPA 10 e CPA 20, você precisa entender os conceitos, memorizar taxa proporcional igual a juros simples ou ainda capitalização simples e taxa equivalente igual a juros composto ou capitalização composta. Isso é o que você precisa levar para a sua prova de CPA 10 e CPA 20, além do conceito, logicamente, que a gente tratou aqui. Porém, para a CEA, você precisa saber fazer o cálculo exatamente como a gente fez, fazendo a substituição na fórmula. E aí, mais uma dica para você que quer aprofundar ainda mais no conteúdo ou para você que vai fazer a prova do CEA. Quando você estiver utilizando a sua HP12C e você quiser fazer cálculo de taxa composta ou ainda juros composto, você pode utilizar essas teclas financeiras, tá? Deixa eu apagar aqui a memória da minha máquina. Você pode utilizar as teclas financeiras, que são justamente essa. O PV, né? O Present Value, o valor presente. O N, que é o prazo. O I, que é a taxa de juros. O PMT, que é a nossa parcela. E o FV, que é o valor futuro. Então, para a CEA, você vai utilizar isso bastante. Então, me acompanha, vamos fazer aqui esse mesmo cálculo, só que de forma muito mais direta, muito mais simples, utilizando as nossas teclas financeiras da HP12C. Basta substituir, então me acompanha. No nosso valor presente, eu tenho R$1.000, no nosso PV, né, Present Value, R$1.000, aqui no PV. Ali no prazo, eu tenho 12, então 12 lá no N. Na taxa, eu tenho 2%. Aqui, nas teclas financeiras, você coloca o 2% de forma direta. Então, 2 no I. Basta agora eu puxar o meu FV, o meu valor futuro, clicando no FV. Então, FV puxei, tá ali, ó, R$ 1.268,24 é o meu valor futuro, exatamente como nós encontramos aqui na fórmula, bem aqui. Então, fica muito mais simples utilizar o cálculo da capitalização composta ou da taxa equivalente, utilizando ali as nossas teclas financeiras. Um detalhe muito importante, quando você estiver fazendo esse cálculo, o N e o I, eles sempre devem estar na mesma medida de prazo, de tempo, tá? Então, se o I, a taxa está em mês, o N, o prazo, também será em meses. Se o I ou a taxa estiver em ano, aí aqui o prazo você vai colocar em anos também. No caso, 12 meses é igual a 1 ano. Tudo bem? Para o CEA a gente aprofunda, inclusive faz mais exercícios disso. Para CPA 10, para CPA 20, entenda o conceito. Então vamos lá, vamos seguir, vamos continuar. O que mais temos aqui? Temos o comparativo, né? Quando estamos falando de capitalização ou juros simples, nós estamos falando de taxa proporcional. Taxa proporcional nada mais é do que os juros simples, né?
que é os juros incide somente sobre o valor principal. É aquele 1% ao mês vai dar 12% ao ano. Vai incidir sempre sobre o valor principal. Então, se eu tenho uma taxa de 1% ao mês, no segundo mês vai ser mais 1%, no terceiro mais 1%, e assim vai. Depois de 12 meses eu terei 12% de juros no ano. Bem simples. Já quando a gente está falando em capitalização ou juros composto, que é os juros sobre juros, a gente está falando de taxa equivalente, ok? Taxa equivalente, como eu disse, é os juros sobre juros, porque ele incide não somente sobre o capital inicial, mas sobre o capital inicial acrescido dos juros acumulados no período anterior. Ah, então entendi. Inclusive, se você fizer a conversão de taxa, a equivalência de taxa, você vai notar que 1% ao mês em juros composto ou em taxa equivalente é igual a 12,68% ao ano, não como na taxa proporcional, que dá um resultado diferente, né? Então, Ayrton, entendi, ficou fácil. Vamos continuar? Vamos para uma questão de prova, então. Vem comigo. Considerando uma taxa de juros de 1% ao mês, quanto será essa taxa proporcional ao ano? Bem fácil. Já sei que a taxa proporcional é igual aos juros simples, tá? Então, bem fácil aqui, ó, 1% ao mês é igual a 12% ao ano, tá bom? E se fosse em 2 anos, seria igual a 24% em 2 anos. Se fosse em 3 anos, 1% ao mês, na taxa proporcional é igual a 36% em 3 anos, que são 36 meses. Correto? Então, a resposta correta aqui é a nossa letra A. A de amor, 12% ao ano, traz o gabarito. Tá aí a resposta. Nos vemos na próxima aula. Um abraço.